Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo de número 55. Como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Então, a promessa de Deus a Abraão e a sequência da bênção, da primogenitura, da herança, da nação de Israel, da promessa feita a Abraão, ela permanece. Ela foi feita para Abraão e a sua posteridade para sempre. Por isso a salvação vem dos judeus. Por isso Jesus, o Messias, o que batiza com o Espírito Santo, veio nascer na casa de Davi. Veio nascer na família de Maria, concebida pelo Espírito Santo. Maria teve essa concepção milagrosa para que se cumprisse o que Deus falou aos seus pais. Então nós temos que trazer esta palavra, a compreensão das Escrituras, entendendo a partir de Gênesis, a partir de Abraão, a partir de Moisés, de Davi, de toda a promessa, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Então Maria está falando por revelação do Espírito Santo de que o que está acontecendo ali na família de Zacarias, o sacerdote, levita, Isabel, sua prima, Maria da casa de Davi, José também incluído nesse mesmo processo, nós vemos que tem a ver com a promessa de Deus feita a Abraão e a sua posteridade para sempre. Então, ao compreendermos as Escrituras, temos que compreender Abraão, temos que compreender Gênesis, temos que compreender todas as Escrituras, toda a Escritura. Foi o que Jesus chamou a atenção dos seus discípulos, dos seus apóstolos, após a sua ressurreição, que eles tinham que compreender as Escrituras. Eles tinham que entender tudo que foi falado sobre ele em Moisés, ou pelos profetas, ou nos Salmos. Então, nas Escrituras do Antigo Testamento. É lá que está a compreensão. Nós estamos realizando este trabalho. Estamos lendo a palavra de Deus, falada pelo Espírito Santo, pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, que então elas vêm nos trazer nessas Escrituras uma sequência, uma continuidade, porque é para sempre. Não vai acabar, não vai parar, não vai ser feita diferente, não vai ser feita na Itália, não vai ser feita em Roma, não vai ser feita no Brasil ou nos Estados Unidos ou em Washington. Será feita para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Será Sião, será a partir de Jerusalém. Então a sede da palavra, a sede do Evangelho, continua sendo Jerusalém, continua sendo Israel. Versículo 56. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Isso mostra, então, a valorização que Maria estava dando, o valor, o entendimento, a revelação do Espírito Santo que Maria estava dando para aquela gravidez de Isabel. Ficou 3 meses com ela. Ficou junto, ficou compartilhando aquela mensagem, aquele entendimento, aquela bênção, aquela graça. As duas grávidas, Isabel um pouco mais à frente, 6 meses à frente, na gravidez. Então Maria ficou ali vivendo aquele momento, compartilhando aquele milagre, aquela bênção familiar que envolvia então Isabel com João e Maria com Jesus. Então o precursor realmente nasceu antes, trouxe essa mensagem do milagre pela sua velhice, trouxe a resposta da oração de Zacarias, de Isabel, de Maria e também de toda a vizinhança, de toda a família. Nós vamos ver aqui nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, essa menção de como esse nascimento de João Batista impactou Israel em várias áreas. Então o versículo 57 diz: E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Então a mãe de João Batista tem o filho. E naquele momento, o milagre realmente era o de Isabel. Velhice, concepção, o anjo
Então aqui vai ser realmente destacado, tanto para Maria, quanto para a família, quanto para a vizinhança, o grande milagre aqui é a concepção de João Batista por Isabel. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Então os vizinhos e parentes ouviram nesse momento, quando nasceu o filho, é que todos ficaram sabendo. É que foi mostrado, foi revelado, contou-se que Isabel havia concebido. Então Deus usou para com ela de grande misericórdia. Realmente era um milagre o que estava acontecendo. E alegraram-se com ela. Então, o nascimento de João Batista, a concepção e o nascimento, é resposta de oração. Isso vai renovar a fé do povo daquela região de Israel, porque eles participaram do milagre. Todos oravam quando Zacarias entrava no templo, no seu período, para oferecer o incenso, para oferecer os sacrifícios, as ofertas que o povo trazia, pois apenas o sacerdote entrava no templo e o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, no Santo dos Santos. O povo ficava do lado de fora, ficava no pátio, ficava nos átrios, nas varandas do templo, junto ao muro e na área entre o muro e o templo. Então eles ficavam ali cantando, orando pelo sacerdote, orando pela nação, orando, pedindo perdão pelos seus pecados, consagrando a sua vida a Deus. E também tinha um caso específico com Zacarias e Isabel, porque eles não tinham filhos. Então fizeram uma corrente de oração, oraram junto. E quando veio o milagre, todos se sentiram responsáveis, todos se sentiram reavivados na fé, porque Deus ouviu a oração do povo de Israel, de Maria, de Zacarias e de Isabel. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino. Eles chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Então, algumas tradições, como ele seria sacerdote, já teria o nome de sacerdote, nome do profeta, o nome tradicional entre a tribo de Levi para exercer as funções do seu pai. Então ele receberia também o nome de Zacarias, ocuparia o espaço, o lugar de Zacarias. Seria um novo Zacarias a servir no templo. Porém, aqui há uma mudança. Ele não vai servir no templo. Ele será um profeta, ele tem uma mensagem especial. Ele é a voz do que clama no deserto. Ele vai para o deserto, ele não vai ficar no templo. Então, seu nome é mudado. Não vai receber o nome do sacerdote, do pai, para continuar o serviço do templo. Eles vieram no 8º dia, um grupo de sacerdotes da tribo de Levi, da equipe de Zacarias, vieram realizar aquela cerimônia tão importante da circuncisão. Mas, ao chamarem o nome Zacarias, a mãe disse, não, versículo 60, respondendo sua mãe disse, não, porém será chamado João. Vai receber um nome diferente. O versículo 61 diz assim, e disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. Então haveria toda uma dificuldade de se mudar o cadastro dos sacerdotes, como é que ele vai se chamar João, a questão do registro, do nome, do conhecimento, João, de que família é. Então nós vemos aqui que cada família, cada parentela, já tinha um grupo de nomes conhecidos, tradicionais, facilitava toda a burocracia, todo o processo de registro, de função, o nome de acordo com o pai, com a sua função sacerdotal ou não. No caso da família de Zacarias, uma família de sacerdotes. Então João não era um nome usado entre os sacerdotes. João já tinha outra concepção. João já vinha de outra origem, de outro momento. Zacarias é um nome tradicional, é o nome do profeta Zacarias, é o nome do sacerdote Zacarias. Já vem praticamente do tempo de Arão. É um nome forte, é um nome importante no meio sacerdotal, é um nome tradicional, conhecido. Mas não, porém, será chamado João. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. 62 diz assim, e perguntaram por acenos ao pai, como queria que lhe chamassem. Então, nome importante, a mãe dizendo que não,
vamos confirmar com o pai, quem sabe ele possa escrever o nome, quem sabe ele possa dar um sinal. E ele então, versículo 63, e pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam. Então, aqui há algo do Espírito de Deus, há uma revelação do céu, essa mudança de nome, essa coragem de se enfrentar a tradição religiosa humana. Nós estamos trabalhando com isto, nós estamos compreendendo as Escrituras como elas realmente são, como realmente o Espírito Santo quer. Não vamos nos deter nas barreiras denominacionais ou religiosas. Nós vamos observar que em vários momentos, vários versículos vão fugir da tradição religiosa de certas denominações protestantes ou de outra natureza. Porém, nós aqui vamos trabalhar na liberdade da revelação da palavra, do Espírito Santo, como aqui Isabel e Zacarias estão fazendo. Eles estão vencendo o sacerdócio, a tradição levítica, a tradição familiar, porque Deus vai fazer algo novo. Vocês oraram para que Isabel concebesse um filho, que Deus fizesse um milagre, de tal forma que Deus viu este é o momento propício para uma grande obra, para a vinda do Messias. Então vou mandar aqui nessa oração de Isabel, João, e vou mandar para sua prima 6 meses depois, Jesus. João vai preparar o caminho de Jesus, o povo vai ser reavivado, o povo vai entender que Deus faz coisas novas, que para Deus nada é impossível, que Deus restaura o altar, como aconteceu no tempo de Elias. Deus vai fazer algo tremendo, como fez ali no período de Elias, como Deus mesmo fez com Abraão, mandando Abraão sair da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu hei de te dar, renuncia à terra. Moisés, o povo de Israel deixando o Egito, vocês vão atravessar o mar, coisas novas, milagres. Deus tem coisas novas para fazer. Nós que oramos pedindo a Deus, Deus faz a tua obra, temos que ter essa fé para coisas novas, coisas que Deus está fazendo agora. O chamado de Deus, o batismo com o Espírito Santo, o fogo do céu, o que Deus quiser fazer, nós temos que estar com fé, preparados, temos que crer. E é isso aqui que Isabel e Zacarias estão nos dando aqui, o exemplo da palavra de Deus, duas pessoas, um homem e uma mulher, batizados com o Espírito Santo, estão falando tudo pelo Espírito Santo, o nome é revelado pelo Espírito Santo. A autoridade, a força, o poder que eles têm para enfrentar sacerdotes, familiares mais velhos, tradições dos anciãos, dos seus vizinhos, eles só têm essa autoridade, essa força, essa unção, esse poder pelo batismo com o Espírito Santo. Então a obra de Deus, ela é realizada da maneira correta pelo Espírito Santo. O Brasil é abençoado, a Europa, a Rússia, a China, o mundo inteiro, pelo poder do Espírito Santo. Somente pelo poder do Espírito Santo conseguimos pregar o Evangelho a toda criatura, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Nós não podemos abrir mão do poder de Deus para a obra de Deus. E aqui, Isabel já está falando pelo poder do Espírito Santo. Vejam o que aconteceu agora com João Batista. Escreveu dizendo, o seu nome é João, e todos se maravilharam. Então, quando Zacarias escreveu, assumindo pela fé, com determinação, ele que estava mudo porque não creu, a princípio não creu na possibilidade da sua esposa engravidar, dele ser pai na velhice, ele então ficou mudo. Mas agora que ele assume com fé e declara o nome, o seu nome é João, então no versículo 64 diz assim, e logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. Então agora que ele tem fé, então a obra de Deus vai ser realizada. Ele vai ser cheio do Espírito Santo, ele vai profetizar, ele terá poder, ele terá entendimento que ele não tinha. Como ele não tinha fé, não teve fé quando o anjo falou, ele não agiu como Maria,
como o anjo disse, você duvidou da minha palavra, você vai ficar mudo. Mas quando veio a fé, ele se restabeleceu. Então a sua boca se lhe abriu, a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. Batizado com o Espírito Santo, dando glória a Deus, louvando a Deus, aleluia, e profetizando. Versículo 65 diz assim: E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. Porque agora nós temos aqui muitas testemunhas. Sacerdotes estão ali, vizinhos, familiares, estão todos aguardando que João Batista fosse circuncidado, aguardando o nome, qual o nome que se daria. Isabel falou João. Agora o pai Zacarias, que estava mudo, tinha oportunidade também de escrever numa tabuinha. Quando ele escreve o seu nome, será João. Então vem o poder de Deus, vem a liberação pela fé, pela obra, porque ele fez uma declaração, mesmo escrita numa tabuinha. Ele disse: é o nome que o anjo mandou, porque eu creio no poder de Deus, eu creio no milagre, agora eu creio. Então foi solta a amarra, foram soltos os grilhões, ele foi liberto pela unção. E aí toda essa história correu sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. Como nós estávamos aqui dizendo, todos já sabiam da história de Zacarias, de Isabel, o sacerdote que não tinha filhos, e agora sabem que ele teve um filho, sabem que ele ficou mudo, sabem que ele escreveu numa tabuinha o nome João, que ninguém tinha, sabem que ele está enfrentando as autoridades religiosas. Então estão vendo que Deus está agindo, que Deus é o Senhor, que Ele manda, que a obra é dele, e que agora coisas tremendas vão acontecer, porque as amarras religiosas, denominacionais, podem ser judaicas, podem ser evangélicas, podem ser católicas, podem ser espíritas, pode ser de onde for, sendo quebradas certas dificuldades que são colocadas em nome de um exclusivismo, em nome de uma superioridade denominacional, de interpretação de doutrina. Quando essas coisas caem por terra e prevalece a verdadeira compreensão das Escrituras, então Deus opera, sinais e maravilhas começam a acontecer, a fé é renovada, como foi no período de Elias, no período de João Batista, ou de Davi, ou de Moisés, ou de Samuel e tantos outros que são citados pelas Escrituras. No versículo 67, então, diz assim: E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo. Então, mais uma vez, Lucas, aqui no capítulo 1, vai dizer: Zacarias, seu pai, depois de Isabel, depois de Maria, agora Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo. Então, é pelo batismo com o Espírito Santo que você vai entender a vontade de Deus, você vai profetizar, você vai pregar corretamente. Agora Zacarias já tem a língua solta, sua boca se soltou, se abriu, ele agora louva a Deus e profetiza. Ele agora entende, ele agora fala quem será João Batista, o que ele vai fazer, o que Deus está fazendo, o que o povo tem que fazer. É a mesma coisa que depois João Batista vai pregar, vai dizer o que Deus está fazendo, o que Deus quer, o que o povo tem que fazer, vai explicar as Escrituras. É o que Jesus veio fazendo. E agora, acima de tudo, quando somos batizados com o Espírito Santo, toda essa compreensão, o que Deus quer, o que agrada a Deus, o que devemos falar, como pregar o Evangelho a toda criatura em toda a terra, é aí que vem agora pelo Espírito Santo. Então foi assim com Zacarias, foi assim com Isabel, foi assim com Maria, com João Batista, com Jesus, posteriormente no dia de Pentecostes, com a igreja, com Pedro, com Tiago, com João e conosco, quando somos batizados com o Espírito Santo. Então que Deus te abençoe, te batize com o Espírito Santo para que você compreenda as coisas de Deus, a verdade, a palavra, a vontade de Deus, e tenha poder para praticá-la e tenha poder para pregá-la. Que você seja uma bênção hoje e sempre, em nome de Jesus, o Messias. Amém.